Bem, senhores, vamos a mais nossos vídeos de estudando CC com a parte de aritmética álgebra, envolvendo problemas especiais. Então, senhores, esse nosso vídeo faremos o comentário dessas 4 questões. Bom, alguns detalhes sobre o nosso vídeo desses nossos problemas especiais em relação, em primeiro lugar, ao movimento na mesma direção e sentido. Então, senhores, considerando aqui uma determinada direção horizontal, sentido esquerda e direita, nós temos que esses dois móveis, com as suas respectivas velocidades V1 e V2, eles estão a deslocar-se na mesma direção, ou seja, na direção horizontal, e no mesmo sentido, ou seja, da esquerda para a direita. Agora, senhores, se porventura você tiver um movimento em sentido convergente, outras palavras são considerados movimentos que possuem a mesma direção e sentidos opostos. Vamos supor a nossa condição horizontal, direção horizontal, e aqui nós verificamos que, digamos, o corpo ou móvel V1, ele está a deslocar-se da esquerda para a direita, e o V2, ele está a deslocar-se na condição horizontal, na direção horizontal, da direita para a esquerda. Então, eles possuem a mesma direção de deslocamento, mas os sentidos são considerados convergentes ou opostos. E aí, senhores, mais uma vez, no recado da nossa aritmética, né? É bom procurarmos conhecê-la. Motivo, senhores, trata-se de uma ferramenta importante na resolução dos nossos problemas matemáticos. Bem, senhores, vamos aqui a um problema do primeiro estilo, ou seja, movimento no mesmo sentido. Vamos supor que se tenha duas motos que seguem pela mesma estrada, no mesmo sentido, separados por uma distância de 150 km. Sabendo que a primeira desenvolve uma velocidade de 90 km por hora e a segunda 60 km por hora, em quantas horas a primeira alcançará a segunda? Senhores, vamos fazer aqui umas considerações. A primeira moto, conforme o citado, ela desloca-se a uma velocidade de 90 km por hora. A nossa segunda moto, na condição de 60, com a velocidade, chamamos lá aqui de V2, com 60 km por hora. Senhores, vamos considerar, digamos, aí a nossa condição, uma condição de direção horizontal, em que se tem uma moto com uma velocidade V1, que é a primeira moto, e a seguir uma velocidade V2, a segunda moto. Elas estão deslocando nesse mesmo sentido, só que a primeira consideração em termos de distância, elas encontram-se a 150 km uma da outra. Ou seja, a moto V1, ou a primeira moto com a velocidade V1, que está a 90, vamos considerar como se ela esteja aqui no ponto 0, ou a marca 0, digamos, dessa nossa direção, e a velocidade, e o móvel, ou a moto V2, que possui velocidade V2, que é de 60 km por hora, ela está, no caso, a 150 da primeira. Então, senhores, nós temos que fazer o determinar em quantas horas a primeira alcança a segunda. Tranquilamente, a primeira vai alcançar a segunda, porque a velocidade da primeira é, digamos, maior do que a velocidade da segunda. Ou seja, tendo aí uma condição normal, a primeira moto vai alcançar a segunda. Então, senhores, para resolvermos esse problema, ou seja, determinar em quantas horas a primeira moto vai encontrar-se com a segunda ou alcançar a segunda, vamos ter que fazer o quê? Vamos formar as duas equações, já que estamos nessa primeira passagem de resolução, fazendo o problema por intermédio da álgebra. Senhores, vamos usar aqui a equação horário e espaço da nossa física, movimento uniforme. Vamos supor, aqui temos a condição de espaço, é o espaço inicial, mais V vezes a velocidade vezes o tempo. Então, para a primeira moto, que estamos chamando de 1, moto 1, ou a primeira moto, o espaço 1, final 1, é igual ao espaço inicial, no caso que é 0, mais V1t. Então, vamos substituir esses valores aqui na nossa equação. Ficamos, então, com a equação 1, da moto 1, como queira. Vai valer espaço inicial é 0,
mais 90 vezes t. Por que 90? Porque é justamente a sua velocidade, ou seja, a velocidade do V1. Senhores, praticamente dentro do mesmo raciocínio, vamos encarar aqui a equação da velocidade, a equação da moto V2, da moto 2, com a velocidade de 60 km por hora e saindo do espaço inicial 150. Então, ficamos com a equação S2 igual a 150 mais 60 vezes t, que é justamente a sua velocidade. Senhores, com essas duas equações, vamos agora partir para o primeiro passo fundamental do problema, que é justamente a condição do encontro, né? O nosso segundo passo é justamente o encontro. Quando é que se dá o encontro? Quando esses dois espaços forem iguais aqui na nossa direção, ou seja, na nossa trajetória. Então, se o S1 é igual ao S2, vai haver o encontro nesse ponto. E, senhores, para encontrarmos esse caso, no caso da álgebra, vamos igualar essas duas equações. Então, ficamos com 90t igual a 150 mais 60t. Ora, gente, para chegarmos então ao valor do t, que é o pedido do problema, vamos usar essa equação. Resolvendo a equaçãozinha, trazendo 60 para o primeiro membro, ficamos com 90t menos 60t igual a 150. Operando os termos em t, 30t é 150. Pronto. Para chegarmos ao t, o valor do t, vamos dividir a equação por 30, e assim sendo feito, senhores, ficamos com o t, que no caso é o tempo do encontro, valendo 5 horas. Aí, então, senhores, podemos responder que a primeira moto alcançará a segunda em um tempo ou um espaço de 5 horas. Senhores, mas vamos resolver o mesmo problema por intermédio agora da nossa aritmética. Vamos aqui às mesmas considerações, as velocidades das duas motos, já sabemos a nossa trajetória, e elas saem justamente em diferença uma da outra de 150 km. A velocidade da V1 é 90, a velocidade da moto que sai a 150 km de distância da V1, ela possui velocidade menor, 150. Então, vamos fazer o quê? Primeiro passo, o que vai acontecer em cada hora? Em cada hora do transcurso desse movimento. Em cada hora, a primeira moto reduz uma diferença em que, olha, gente, a primeira moto vai a uma velocidade de 90 e a segunda vai em velocidade de 60. Então, nós podemos dizer aqui que em cada hora existe simplesmente um movimento relativo ao outro apenas de 30 km. Ou seja, podemos citar como segundo passo que, como a distância total é de 150 km e a primeira, digamos, avança sempre 30 km por hora, o que vai acontecer para a gente determinar o pedido do problema? É só a gente tomar a distância toda, né, senhores, e dividir pela redução de cada hora da primeira moto em relação à segunda. Então, gente, 150, que é a distância toda, dividido pela condição da diferença da 100 por hora da primeira em relação à segunda, chegamos então a 5 horas, senhores, que é justamente o problema que encontramos na resolução, a resposta que encontramos do problema na resolução anterior. Ou seja, a primeira moto alcançará a segunda em 5 horas. Então, senhores, aí uma das maneiras de você resolver esse estilo de problema envolvendo a nossa aritmética. Senhores, vamos agora a um problema 2, na condição do sentido convergente. Vamos considerar dois ciclistas que seguem pela mesma estrada, que separa duas cidades, ou seja, o Aracati e o Beberibe, em sentidos contrários. Eles estão deslocados por uma distância de 180 quilômetros, que é a distância, digamos, entre essas duas cidades. Sabendo que o primeiro saiu de Aracati, de A, desenvolvendo uma velocidade de 35 km por hora. E o segundo, que vai de encontro ao primeiro, né, saiu de Beberibe a 25 km por hora. Perguntas: após quanto tempo se encontrarão e o encontro ocorre a que distância de Aracati, quer dizer, do A? Senhores, vamos aqui a um pequeno esquema, pegar aqui uns dados. O primeiro ciclista que está a sair de Aracati, ele possui uma velocidade, no caso, de 35 km por hora. E por sua vez, o ciclista que sai de Beberibe,
em encontro, digamos, ao de Aracati, ele sai com 25 km, ou anda caminhando por 25 km. Vamos supor aqui a nossa situação. Vamos dizer que se tem aqui os dois ciclistas com as suas respectivas velocidades, a distância entre as duas cidades, ou seja, a distância entre Bibiribe e Aracati é, no caso, 180 km. Então, senhores, para chegarmos à resolução desse problema por intermédio da álgebra, primeiro passo, vamos formar as duas equações. Aí, cuidado, né? A equação horário-espaço, no caso é o mesmo, né? Espaço final, espaço é igual ao espaço inicial mais o VT. Em relação ao primeiro ciclista, ficamos então com o espaço inicial sendo 0 e a sua velocidade é de 35 na condição positiva, que ele está a se deslocar, digamos, na direção do crescimento do espaço, da direção. E o segundo, senhores, chamando de S2, aí vamos ter que considerar o seu espaço inicial sendo 180, que é justamente a condição dada para o B, e a sua velocidade está em sentido contrário ao primeiro. Se estamos encarando essa condição com a velocidade positiva, essa outra, senhores, vamos encará-la como sentido ou condição de sinal negativo. Então, por isso que ele vem, ou ela vem a menos 25, condição de trajetória, o sinal de trajetória. Bom, para chegarmos então ao final do problema, vamos à condição do encontro, né, que é o pedido, né? Isso vai acontecer quando? Quando o espaço 1, ou a S1, for igual a S2. Eles ocuparem o mesmo lugar, o mesmo ponto, digamos, na trajetória. E aí, senhores, o que vamos fazer? Novamente, vamos igualar as duas equações, no caso, 35t igual a 180 menos 25. Trazendo o menos 25 a primeiro membro, ficamos com ele positivo. Adicionando 35 a 25, chegamos a 60t igual a 180. Senhores, dividindo por 60, ficamos então com o tempo do encontro valendo o quê? 3 horas, ou seja, eles vão se encontrar na trajetória depois de 3 horas da sua saída. Agora, senhores, o encontro ocorre a que distância da cidade A, ou seja, a que distância de A vai haver, digamos, o encontro. Então, o móvel A, o ciclista A, se desloca quanto? É só você tomar o valor das 3 horas e substituir na sua equaçãozinha, né? A S1 é 35t. Então, senhores, vamos ficar com 35 vezes 3, que chegamos a 105. Ou seja, o ponto de encontro em relação ao ponto A é, no caso, 105 km. Bem, gente, vamos ao mesmo problema, envolvendo agora a nossa aritmética. Os dados são os mesmos, né? Acabamos de citar, as situações são idênticas. Ou seja, a condição da saída do Bibiribe, a saída do Aracati, no caso, a distância entre as duas cidades. Bom, agora para o primeiro passo na nossa aritmética, o que é que nós fazemos? Em cada hora de movimento, a distância diminui em quê? Ora, senhores, cuidado aqui, que as duas velocidades estão de encontro. Ó. Se elas estão de encontro, ou seja, se são convergentes, para a resultante, ou seja, para a velocidade total, nós adicionamos as duas. Ou seja, os dois móveis, relativos um ao outro, eles caminham ou deslocam a 60 km por hora. Bom, então aqui nós podemos citar o quê? Como segundo passo, para você então já concluir o problema, você verifica que é bem mais rápido. O que acontece? Com a distância total é de 180 km e a relativa por hora é 60, para você determinar o encontro, o que é que você faz? É só você dividir a distância total, que é 180, dividida pela velocidade total, digamos assim. Isso sendo feito, senhores, chegamos a 3 horas, ou seja, é o tempo de encontro. O mesmo você faz em relação à condição do ciclista, o primeiro ciclista, que é o V1, se ele está a 35 km por hora, desloca 35 km, em 3 horas, né? Ele vai se deslocar até o encontro com 35, que é a sua velocidade, repetimos, vezes o tempo do encontro, que é 3. E 35 vezes 3, senhores, é o 105. Então, aí, gente, uma das maneiras de você resolver esse problema envolvendo a nossa aritmética. Agora é o seguinte, vamos aqui a um problema dentro apenas da resolução aritmética que vem assim.
A caixa d'água do CC, com capacidade de 6.600 litros, é suprida por duas bombas, com capacidade de jorrar, respectivamente, 200 litros a cada 4, uma delas, 200 litros a cada 4 minutos, e a outra 300 litros a cada 5 minutos. Abertas as duas bombas e estando a caixa vazia, em quanto tempo ela ficará cheia? Então, senhores, vamos aqui considerar o seguinte: nós temos aqui as duas bombas, enchimento à nossa caixa d'água do colégio. Então, senhores, o que está acontecendo? As duas contribuem, né? Ou seja, podemos dizer que elas são convergentes, ou seja, estão no mesmo sentido de fechar aqui, ou, no caso, suprir, encher a caixa d'água. Bom, podemos então, para o primeiro passo, fazer como? Vamos determinar em cada minuto de funcionamento, o reservatório recebe quantos litros d'água? Ora, vamos ter que determinar. A primeira bomba, vamos chamar o que ela jorra de G1, o que ela produz 200 litros em 4 minutos. Então, senhores, se ela jorra 200 litros em 4 minutos, ela vai fazer em que? Em minuto. É só você dividir 200 por 4, ficamos com 50 litros por minuto. Por sua vez, a segunda bomba, o mesmo raciocínio, ela jorra, no caso, 300 litros a cada 5 minutos. Para saber quanto ela jorra em minuto por minuto, só você dividir o 300 por 5 dá 60. Bem, senhores, para então determinar quanto elas jorram por minuto, ou seja, a produção das duas juntas, é só você adicionar 50 mais 60, chegamos então à produção total, digamos, das duas bombas, 110, que é o 50 mais 60, litros por minuto. Ora, senhores, para então concluirmos o problema, o tempo que elas duas gastam, né, para encher a caixa. Não tem problema, né, senhores? Já temos, ou sabemos desde o princípio, digamos, a capacidade de volume da caixa e sabemos a produção das duas bombas em litros por minuto. Então é só você dividir 6.600, voltamos a citar, digamos, a capacidade da caixa, dividido pela produção. Então, senhores, 6.600 dividido por 110, ficamos na condição de 60 minutos. O tempo gasto pelas duas bombas a encher a caixa, então simplesmente 60 minutos. Podemos citar que o tempo de enchimento é 1 hora. Senhores, um mais ou menos parecido com o anterior. Quarto problema. A caixa d'água da residência do professor Carlos tem capacidade de 1.200 litros e é suprida por uma bomba que jorra 300 litros em cada 5 minutos. É a produção da bomba. Só que ele, por esquecimento, deixa uma torneira aberta que ela esvazia, tem condição de vazão, de 100 litros em cada 2 minutos. Bem, gente, a situação. Aberta as duas e estando a caixa vazia, em quanto tempo ficará cheia esta caixa? Bom, gente, mais uma vez, vamos aqui a um pequeno esquema. Nós vamos verificar que é um sentido divergente, ou seja, o que a bomba faz, digamos assim, ou seja, produz e joga dentro da caixa, a água dentro da caixa, a vazão da torneira. Então, podemos citar, né, aqui no caso, um movimento como sentido de divergência. Bom, vamos então ter que chegar ao nosso primeiro passo. Qual é? Em cada minuto de funcionamento, o reservatório recebe o que em litros? Então, vamos ter que fazer uma pequena continha aqui. A bomba, ela jorra 300 litros em 5 minutos. Então, ela por minuto, ela vai chegar aqui, é só dividir, né, 300 por 5, chegamos a uma produção de 60 litros em 1 minuto. Por sua vez, senhores, o serviço da torneira, né, o esvaziamento da torneira. A vazão da torneira, ela chega aqui. Nós temos que a torneira, ela esvazia 100 litros em cada 2 minutos. Aqui, então, por minuto, ela chega a fazer a vazão de 50 litros. Então, senhores, para chegarmos a esse primeiro passo, ou seja, em cada minuto de funcionamento, digamos, o que é que fica aqui na caixa? É só você fazer o que? A diferença das duas produções, né? O que jorra,
ou seja, o que a caixa d'água recebe e o que a torneira esvazia. E 60 menos 50, chegamos então, por minuto, chegamos a 10 litros d'água por minuto na caixa. Então, gente, para chegarmos ao final, tempo para a caixa encher, né? O que é que nós temos? Temos que ela possui um volume de 1.200 litros e recebe 10 litros por minuto. Então, é só fazer a continha de divisão de 1.200, voltamos a citar o volume, dividido pela produção em relação às duas, né, da bomba e da torneira que esvazia. Então, 1.200 dividido por 10, chegamos então, senhores, a 120 minutos, ou então simplesmente podemos citar 2 horas. Então, gente, uma das maneiras de você resolver esse tipo de problema. Deixamos esses 4 aqui para os senhores, com as suas respectivas respostas. Senhores, no mais, valeu, bons estudos e até a próxima.